E aí, galera do Eleitoral, aqui é o professor Bruno Oliveira, professor e especialista em Direito Eleitoral, advogado nessa área. Hoje nós vamos discutir um tema interessante. Nós falamos nos últimos vídeos da nossa série para as eleições 2020 a respeito do registro de candidatura. Mas, em determinadas situações, nós precisamos entender que será possível impugnar o registro de candidatura de determinado candidato. Quem são os legitimados? Primeiro, que essa impugnação ela se dará por uma ação chamada ação de impugnação ao registro de candidatura. Eu não vou aqui dar uma aula sobre esta ação, vou trazer as informações mais importantes, mais relevantes para vocês candidatos, partidos e coligações, para entender que isso é possível através desta ação. Então, olha, nessa linguagem mais simples, o que nós precisamos entender? A Justiça Eleitoral publicou o registro, o edital, né, com aqueles candidatos que foram registrados. Os candidatos, os partidos políticos, as coligações e até mesmo o Ministério Público poderão, em um prazo de 5 dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada. E essa petição será uma petição destinada a uma ação de impugnação ao registro de candidatura, certo? Então, quem são os legitimados? Candidatos, partidos políticos, coligações ou Ministério Público. Cidadão pode aqui? Cidadão que não é candidato? Não. A impugnação pela ação de impugnação ao registro de candidatura não tem como legitimado cidadão. Nós vamos ver daqui a pouquinho que é possível o cidadão, mas em outro caso. Essa impugnação, ela exige representação processual e será peticionada diretamente no processo judicial eletrônico. O processamento dele será eletrônico. E veja que há necessidade de ser representado processualmente por um advogado. Tá? A impugnação por parte do candidato, do partido, coligação, não impede que o Ministério Público haja e entre com a ação. Então não há, o candidato entrou com essa ação de impugnação ao registro de candidatura. Não impede a ação do Ministério Público, tá? Que isso fique bastante claro. Mas o representante do Ministério Público tem algumas exceções. Então veja, não pode impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que nos 2 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. É o que a legislação chama-se de quarentena para esses representantes do Ministério Público. Então, nos 2 anos anteriores, disputaram cargo eletivo, integraram diretório de partido, exerceram atividade político-partidária, não poderão figurar dentre os legitimados, tá bom? O impugnante, ele deve especificar os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, daquilo que foi alegado, arrolando testemunha, se for o caso, no máximo de 6. Então essa é a informação básica que é possível impugnar o registro de candidatura. Seja você um candidato, um partido, uma coligação ou até mesmo o próprio representante do Ministério Público. Esse artigo 38 está na resolução que foi desenvolvida em 2017 para as eleições de 2018. Nós teremos, com toda certeza, até o final do ano, resoluções para as eleições de 2020. Aí eu vou vir aqui e comentar se houve alguma alteração ou não. Claro que não, porque para isso tem que ter alteração na lei, porque as resoluções não podem inovar, né? Bem, agora e o cidadão? O cidadão comum, ele pode impugnar registro de candidatura? Não. O que ele vai fazer é o que nós chamamos de notícia de inelegibilidade. Isso está no artigo 42. Vejam, qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, pode também, no prazo de 5 dias, contados da publicação do edital, que deu notícia ao registro, dar notícia de inelegibilidade ao Tribunal Eleitoral competente mediante petição fundamentada. Essa notícia pode ser apresentada diretamente no processo judicial eletrônico. Se o noticiante, aquele que quer dar essa notícia de uma inelegibilidade, algum requisito que não foi visto no registro de candidatura e que por isso deveria ser inelegível aquele candidato. Se esse que vai noticiar
não possui representação processual, ele pode apresentar essa notícia na Secretaria Judiciária, caso em que deve ser providenciada a inserção no PJE. Então, olha, não tem advogado, mas mesmo assim eu vou deixar de aplicar essa notícia de inelegibilidade? Não, ele pode fazer na Secretaria do Juízo, providenciando a inserção no PJE. A Secretaria deve comunicar imediatamente o recebimento da notícia ao Ministério Público, e na instrução da notícia deve ser adotado o procedimento previsto para as impugnações, quanto aos prazos, quanto ao que deve compor essa notícia de inelegibilidade. Então, veja, impugnar por meio da ARC, ação de impugnação ao registro de candidatura, não. Mas é possível que um cidadão dê notícia da inelegibilidade, tá bom? Que isso fique muito claro. Então, fechamos o nosso vídeo da série de hoje, da série Eleições 2020. Qualquer dúvida, me procure pelo WhatsApp, tá? Me procure também pelas redes sociais, estamos aqui para isso. Um grande abraço para vocês e bons estudos!